Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai entrar na parte 3 ali da série de 3 vídeos sobre castração. Então nessa parte eu vou falar sobre o que você deve saber para poder marcar ou para poder submeter o seu animal a um procedimento de castração, tá certo? Então vamos lá. Mas tudo bem, Ricardo, eu já vi as vantagens e já vi as desvantagens. O que eu preciso saber de mínimo para poder castrar o meu animal? Então, o que a gente precisa fazer ali de mínimo para a gente poder marcar, para poder fazer uma cirurgia aí no seu centro veterinário? Então, a primeira coisa é vir com o animal e passar por uma avaliação com um colega, tá bom? O que a gente vai verificar lá? O estado geral dele, para ver se ele está comendo, se ele está bebendo, xixi, cocô, ver se ele tem algum outro tipo de alteração em algum outro sistema. Então vai ver se ele vomita, tem tosse, espirro, diarreia, convulsão. Então tem uma série de condições que a gente vai avaliar, vai ver a hidratação dele, ver como está o estado geral, ver se ele está coradinho, para ver se ele não está anêmico. E aí, conforme for, vão ser solicitados alguns exames de sangue para poder verificar como que está essa parte. Então, o hemograma ele vai verificar principalmente como que estão as células de defesa, para ver se o animal está com as células de defesa ok do corpo, para ele poder ser submetido a um procedimento cirúrgico, e para ver se ele não está com a imunidade baixa, ou para ver se ele não está com a imunidade muito alta, que às vezes ele pode ter algum outro tipo de problema que a gente tem que investigar, ou para ver se ele não está anêmico. Então, um animal que tem uma anemia, ele vai ter uma disfunção ali. Primeiro que a anemia não é um estado geral normal do corpo, então tem que investigar a causa da anemia. Não pode ser uma anemia por outro tipo de doença, que aí tem que tratar antes de poder se fazer o procedimento de castração. A função renal. Então, o rim e o fígado são os principais órgãos que eliminam tanto as medicações que a gente vai fazer, né, durante o transcirúrgico, tanto as que vão utilizar no pós-cirúrgico. Então, qualquer tipo de falha de funcionamento desses dois órgãos faz com que o animal tenha maior chance de complicação. Então, você vai fazer uma medicação no animalzinho e essa medicação ela não vai sair do corpo, ela vai ficar fazendo efeitos ali muito mais fora do padrão. Então, pode ser causar efeito tóxico ou até ter complicações de outro nível ali, com níveis de toxicidade da própria medicação. Por isso que é importante sempre saber como que está a função desses dois órgãos antes de submeter o animal a um procedimento cirúrgico. Então, por isso que é importante fazer esses exames hematológicos de triagem. E dependendo do animal, é claro que pode ser que o animal tenha 1 ano, 2 anos e na ausculta a gente pega algum tipo de disfunção do coração? Pode, assim como os humanos também, eles podem nascer com alterações cardíacas congênitas. Tem animais que também em curtos períodos de tempo podem desenvolver essas alterações ou nascer com uma alteração ali congênita no coração. Só que são alterações que acontecem de forma muito mais rara, entendeu? Então, o que a gente preconiza, é claro que vai de caso a caso e até de colega para colega, mas aqui no centro veterinário a gente preconiza a partir do 7º ano, se o animal tem mais de 7 para mais anos, fazer pelo menos um ecocardiograma e às vezes até um eletrocardiograma. São 2 exames ali que vão avaliar como que está o funcionamento do coração daquele seu pet, tá bom? Por quê? Um animal que tem uma disfunção no coração, ou circulatória, que a gente fala, né? O animal, quando ele é submetido a um procedimento cirúrgico, toda a parte circulatória dele ele é alterada. Então, tanto o coração quanto a parte circulatória, ela diminui de alguma forma, entendeu? Então, ela é alterada. Então, se o animal tiver já uma insuficiência circulatória, se diminuir mais ainda ou tiver qualquer alteração nesse mecanismo ali de circulação, o animal ele pode ter uma complicação grave no transcirúrgico, entendeu? Com até uma complicação grave, né? O coração às vezes não conseguir bombear de forma adequada ali as medicações, o oxigênio ou nutrientes para o corpo e no transcirúrgico ou até no pós-cirúrgico o animal apresentar complicações graves, entendeu? Então por isso que é importante esses exames aí pré-operatórios. Em relação à técnica, então vamos falar tanto da parte cirúrgica como um todo, né, que aí inclui anestesia e cirurgia, e depois falar da parte das técnicas cirúrgicas específicas. Só para a gente ter uma noção ali do que a gente pode, dependendo de cada caso, a gente vai poder adequar um ou outro tipo de conduta.
Tem várias técnicas que são utilizadas no mercado. Vou focar mais na técnica que a gente usa aqui no centro veterinário, só que assim, tem colegas que utilizam outras técnicas e aquilo, tem seus pós, seus contras, todas elas têm uma parte favorável e desfavorável, e cabe a cada um julgar aí qual que é a melhor técnica para o seu pet. Aqui no centro veterinário, todas as anestesias elas são feitas com anestesia inalatória. Bom, então tem um aparelho que faz a inalação do isoflurano, que é um gás, né? Então o animal ali primeiro é feito uma medicação pré-anestésica para ele poder relaxar, e depois é feita uma medicação endovenosa, que aí ele dorme, entendeu? E aí o animal ele é colocado com uma sonda endotraqueal, que é uma sonda que faz com que tenha uma via ali na região pulmonar, que ele vai receber o oxigênio e vai receber esse gás que é o isoflurano, que é um gás inalatório, entendeu? Que a gente chama de anestesia inalatória. E esse gás, quando ele circula pelo corpo, faz com que o animal fique dormindo. Então o animal ele consegue passar pelo transcirúrgico ali sem nenhum tipo de complicação, né? Então o animal não vai sentir dor, o animal não vai estar acordado, entendeu? Então a anestesia inalatória tem essa característica. E qual que é a vantagem maior que a gente tem da anestesia inalatória? A anestesia inalatória, como ela é um gás que ele é volátil, então a partir do momento que você desliga o isoflurano, ele rapidamente ele sai do corpo, né? Então ele é metabolizado pelo corpo e o animal ele acorda, entendeu? Então ele tem essa vantagem de ser uma técnica anestésica mais segura ali que a gente tem ali até no mercado, tá bom? Então a chance da gente ter complicações ali, elas existem, só que elas diminuem bastante com esses tipos de técnica. E outra coisa também, aqui no centro veterinário, então, por exemplo, a parte anestésica é acompanhada por um especialista anestesista da área, entendeu? Então é um colega que faz só a parte anestésica. Então, além de estar verificando ou fazendo a técnica anestésica ali, com anestesia inalatória, tudo, ele vai estar monitorando glicemia, pressão, temperatura e os outros parâmetros vitais ali para poder garantir que aquele animal, após acabado a cirurgia, é um animal que vai acordar e vai estar bem, entendeu? Apto para logo, né, ir para casa, entendeu? Então a gente tem todos esses cuidados aqui no hospital. Em relação à parte cirúrgica, quais são os tipos de técnica que você tem e os tipos de cuidado mínimo que a gente toma aqui no hospital. O primeiro deles, que eu já citei um pouquinho antes, né? Todo o material ele é estéril, então você não vai ter nenhum tipo de contaminante nos materiais que a gente vai usar no transcirúrgico, para garantir que aquele animal não tenha uma infecção pós-operatória, entendeu? Então você vai ver que são os materiais, todos os equipamentos que a gente utiliza ali são próprios para isso e também recebem um tratamento adequado para que nada tenha contaminação e não tenha nenhum tipo de complicação pós-operatória. Outra coisa também é em relação aos tipos de técnica. Então, a técnica que eu realizo aqui no hospital, tanto da castração, muda um pouco de caso para caso, mas da técnica de fêmea principalmente, que eu acho que é o que o pessoal tem mais dúvida e o pessoal tem um pouco mais de medo, a gente faz uma técnica que ela é aberta, né? Então a gente faz a abordagem ali cirúrgica no momento e a gente consegue visualizar ali as estruturas, tanto a parte ovariana quanto a parte uterina, corpo do útero, tudo, e faz aí a técnica na região ali de forma adequada. Existem técnicas que a gente chama de minimamente invasiva, são técnicas que é a técnica por gancho, né? São técnicas excelentes ali, é uma técnica que ela é mais veloz e o corte ele é menor, tá bom? Então são técnicas boas também, mas aqui no hospital a gente utiliza mais a técnica mesmo convencional, tá certo? Que é uma técnica que eu gosto mais porque eu tenho mais visão ali das estruturas ali que eu tô fazendo a parte, aplicando a técnica de castração, então eu consigo garantir ali que o animal não vai ter nenhum tipo de complicação ali, tanto no trânsito quanto no pós-cirúrgico, tá certo? Bom pessoal, concluindo, né, nossa série de vídeos sobre castração, no geral, uma avaliação ali, uma visão técnica cirúrgica, né?
as vantagens de você castrar o animal, ela é superior, muito superior ali às desvantagens, entendeu? Então, algumas particularidades de alguns casos ali você vai ter riscos cirúrgicos muito altos ou chances de complicação muito grande. Então, mas no geral, castrar o seu animal é algo positivo. Eu vi que você viu nos outros vídeos, né? Se não assistiu, volta lá no primeiro vídeo, né? Para ver as vantagens, e no segundo vídeo que tem as desvantagens. Você vai ver que a qualidade de vida do animal ela é melhor de um animal castrado. Então evita uma série de condições ali, de doenças ali que está ligada à parte reprodutiva, melhora a parte de comportamento do animal. Então tem uma série de benefícios ali que você vai ter, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está disponível aqui no hospital, vocês podem mandar mensagem aqui para o hospital, no final vai ficar a parte ali dos contatos, né? Vocês podem vir aqui também visitar a gente, conhecer o hospital, a gente está de portas abertas, a gente funciona 24 horas, então todos os dias a gente vai ter, se não tiver eu, tá algum colega da equipe ali para poder ajudar vocês, esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Se tiver querer conhecer também o nosso centro cirúrgico, conhecer nossas instalações, conhecer a nossa equipe, né, tanto a parte de clínicos quanto a parte cirúrgica, né? No caso da parte cirúrgica aqui, a maioria das cirurgias sou eu que sou responsável. Fico aí também à disposição de vocês e qualquer comentário, qualquer coisa posta aqui que a gente vai ficar ali, a gente vai respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Se puder dar um like, compartilhe o vídeo também para a gente conseguir continuar com esse projeto. E um abraço aí, até o próximo vídeo, até, tchau, tchau.